Bem-vindos ao Cinemar de mais um programa da série especial Meu Filme de Cabeceira. Meu convidado hoje é Rogério Galindo, jornalista do jornal Plural, e eu vou direto à pergunta. Rogério, qual é seu filme de cabeceira? Não, primeiro agradecer aqui a honra de estar aqui no Cinemarden, né? Sou fã do Marden em vários sentidos aí, também nosso podcaster favorito aí. A gente estava conversando sobre isso, eu falei para o Marden que se eu for responder, eu tinha duas possibilidades aqui. Uma delas é meio carne de vaca, assim, né? Porque todo mundo vai responder, daí é o poderoso chefão. Aí pô, né? Então, todo mundo já deve ter falado coisas muito mais inteligentes, importantes e legais do que eu poderia falar. Então eu peguei o outro da lista porque acho que talvez seja menos visado como alvo e vamos a ele. Então que é um filme menor, acho, menor no sentido de menos conhecido do Woody Allen, que é o Igual a Tudo na Vida, que eu vi em uma ocasião especial e que talvez por isso tenha ficado tanto assim. E faz 20 anos que eu revejo esse filme e nunca canso dele. Você citou que o viu numa ocasião especial. Que ocasião foi essa? Você pode compartilhar isso? Claro, era uma espécie de lua de mel improvisada, assim, a gente casou, assim, a Rosiane e eu, em 2004. E na época a gente não tinha grana para fazer nenhuma viagem a Paris ou a qualquer coisa parecida, assim. Então o que a gente fez foi que a gente combinou que ela ia para um evento acadêmico em Porto Alegre e a gente falou, então a gente se encontra lá e de lá volta para aspas casa, né? Para onde a gente estava indo junto. Então foi uma espécie não era uma lua de mel, mas foi a primeira viagem legal que a gente fez casado. E aí, enquanto a Rosiane ficava no evento, eu não tinha nada para fazer em Porto Alegre, porque né, eu não estava inscrito em coisa nenhuma. E daí eu ficava procurando cinema para ir, foi bem quando estreou esse filme. Aí, lógico, né, eu vi à tarde e falei, não, você tem que ir junto. Daí a gente viu junto e depois a gente já viu esse filme junto várias vezes e virou uma espécie de filme do casal. Você, obviamente, já era fã do Woody Allen, né? Muito, Não. sigo ele desde a Era do Rádio. O primeiro filme dele que eu vi no cinema Uhum. foi a Era do Rádio. Curiosamente, Rogério, nessas últimas 2 semanas, que eu tenho gravado vários programas dessa série, coincidentemente, 3 filmes do Woody Allen como filmes de cabeceira. Bom, eu É, fui fugir do que eu achei que era o mais visado não, e mas, caí na né, armadilha. mas não repetiu nenhum dos filmes, né? Uma das convidadas, o filme de cabeceira é o Annie Hall, que no Brasil Ah, é claro. chamado ridicularmente de Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. É, um nome terrível, né? E de uma outra é o Manhattan. Muito bom também. Eu, E, dos dois, eu gosto mais do Manhattan, pra falar a verdade. e o seu é esse que a gente vai conversar agora. Então, você É, que viu a primeira vez? é um filme já mais da fase mais madura, né? Ele já fez com, sei lá, 60 anos. Ele tinha mais ou menos. Não, já tinha 60 e poucos anos. Então, igual a tudo na vida, você viu essa primeira vez, gostou bastante, depois reviu, e é o filme assim do casal. Como é a relação com esse filme? Assim, o que é que te chamou a atenção nesse filme? Primeiro, eu acho que a história, trama, né, muito bem construída, como sempre, né? Acho que ultimamente, nos últimos filmes, ele já está agora, né, com uma boa idade, assim. Acho que ele está perdendo um pouquinho a mão, mas as tramas dos filmes dele, especialmente das comédias românticas, acho que a gente podia chamar esse filme de uma comédia romântica, ele sempre foi craque nisso, né? Essa história é muito boa, os personagens são muito bons. E para mim foi uma surpresa, porque quando começou a sair aqueles filmes como é que chama? American Pie, eu já Sei, não tinha sei. idade. Eu Uhum. já não tinha idade para ver aquilo, né? Então, para mim, o Jason Biggs era um ator bobinho, tipo um Adam É, Sandler, né? Aí, quando eu vi, um filme do Woody Allen com o Jason Biggs e a Christina Ricci, eu pensei, estranho, né? Mas funciona lindamente, os dois estão perfeitos no filme, o Danny eles, DeVito também eles tá têm uma boa ótimo. química em cena. Não, e o Jason Biggs, que tem um concurso, né, para ver quem faz o melhor papel de Woody Allen, né? E ele se saiu muito bem como Woody Allen. Assim, o menino realmente mostrou talento para neurose, mostrou talento
para várias coisas ali, para nostalgia, para todas as coisas que você precisa para ser um bom Woody Allen. Não sei se você sabe, mas muitos consideram esse filme um dos mais pessoais do Woody Allen, Não sei, porque é. muito da história é inspirada na vida do próprio Woody Allen, quando ele tinha pouco mais de 20 anos. Ele se casou muito novo, o primeiro casamento Sim. dele, ele tinha pouco mais de 20 anos quando se casou, e ele ficou muito amigo de um humorista bem mais velho do que ele, que assim, abriu a mente dele para a carreira, para Ah, tudo não sabia aquilo. disso. Não sabia. E essa figura meio mentor, né, dele, ele próprio faz no filme no papel do Sim, Dobell, né, que é uma isso, espécie né? assim de mentor Um mentor do apocalíptico, do né? Jerry, né, que é a personagem do Jason Biggs. Ele é meio é o Woody Allen, né? Eu acho bonita a relação deles ali não sabia dessa história do Jason Biggs com o personagem do Johnny, porque é uma coisa assim de inocência de um lado e do outro lado um cara já né, que já foi triturado pela vida e que está dizendo para ele não, veja bem, a vida não é esse mar de flores, né? E o menino tem uma coisa que é meio parecida comigo, talvez assim, o Freud explique o fato de eu gostar desse filme, porque ele não consegue abandonar as coisas, né? Ele tem aquele psicanalista dele que é um idiota e ele não consegue abandonar. Ele tem uma namorada que tortura ele e ele não consegue abandonar. Ele tá sempre preso às coisas O com o agente dele, empresário né? dele. O agente. É, e tem uma hora que ele diz assim, I'm not a quitter, né? Assim, eu não sou de abandonar as coisas. Aham. E eu me identifico muito com isso, assim, eu sempre quero salvar as coisas, tentar fazê-las funcionarem, assim. Graças a Deus eu não casei com a personagem da Christina Ricci, porque, pelo amor de Deus, né? Seria uma tortura. Mas eu acho bonita essa relação que ele conseguiu construir entre um cara ainda fresh, ainda virgem, no sentido assim, né, da vida, e o outro que diz para ele, meu filho, olha, se prepare que vai faltar luz em Manhattan, você precisa de um tablete para ter água potável, e é bom você ter até uma bússola. Uma lâmpada, uma lanterna que flutua na água. É, não, e os dois são extremos meio patéticos, né? Mas funciona Uhum, muito bem, assim. Eu acho que eu acho que aquelas tem duas piadas iniciais no filme, né? Que o personagem de Allen está sentado num banco no Central Park e dando uhum. conselhos pro menino, né? Sim, E daí ele diz assim, ele diz que tem uma piada que ele diz, o cara chega no médico e diz, ó, dói quando eu faço assim. Aí o médico diz para ele, então não faça, né? exato. E é a história do personagem, né? Dói quando ele chega perto da menina, então se afaste dela, né? Exatamente. Mas o cara precisa levar umas belas pancadas até aprender. Assim. Eu vejo esse filme. Olha, eu vi todos os filmes do Woody Allen. Aham. Eu vejo esse filme naquele período específico da carreira dele como uma espécie assim de ponto de virada. Que esse filme ele foi lançado em 2003. Aham. Esse comecinho do século XXI para o Woody Allen foi um período muito complicado. Sim. Os filmes que ele havia feito um pouco antes desse foram muito mal recebidos pelo público e pela crítica. Então ele Aquele estava Hollywood assim. Ending, né? Antes desse ele fez Escorpião de o Escorpião de Jade. Jade, que é bem fraquinho mesmo, e o Dirigindo no Escuro, que é um pouco É, perdido. A ideia é boa, mas não foi tão bem executada assim. com a Téa Leone, né? E ele também, por conta desses fracassos, né, dessa mal receptividade que os filmes tiveram, ele estava cada vez mais tendo dificuldade de conseguir financiamento nos Estados Unidos para fazer os filmes dele. Inclusive, esse, Igual a Tudo na Vida, foi bancado pelo Spielberg. Quem produziu o filme Ah, não foi o sabia. Ah, estúdio do Spielberg, DreamWorks. olha aí, ó. Por amizade, por um monte de coisa, mas ele estava tendo muita dificuldade de conseguir financiamento. Tanto é que na sequência ele começa a Fazer chamada os filmes fase fora. internacional, fazer filmes na Europa, faz o Match Point, faz depois o Vicky Vicky Cristina Cristina em Barcelona, Barcelona. o Meia-Noite em Paris e Aquele outro, Roma O com Sonho de Amor. Cassandra, né? É, então foi a saída que ele encontrou. E eu acho o título também do filme
um machado, né, porque É, é o Woody Allen como tudo do Woody Allen, entendeu? Nesse é. sentido, é como se ele tivesse recuperando aquela velha chama que ele havia Sim. perdido nos trabalhos anteriores. É um filme É, verborrágico, né, como costumam ser os muito. filmes É. do Woody Allen. Não sei se você As concorda pessoas com falando essa uma minha por cima da visão. outra. É. Eu fico com inveja, eu consigo ver todos, eu não consegui ver os últimos ainda, tô por fora aqui. Mas eu acho legal. Bom, primeiro é sempre um prazer falar com você, mesmo sobre o meu filme de cabeceira, você sabe mais do que eu. Mas eu acho que eu, como fã, e acho que você também é fã, e eu não estou aqui falando, né, da vida pessoal dele, que daí tem toda Uhum. essa, Sim. né, cancela ou não cancela, etc. Assim, tô falando dos filmes, né? E nos filmes, mesmo os filmes meia boca dele, eu acho muito bons, assim. Acho que, sei lá, eu acho que o único filme dele que eu não gostei até hoje foi o Simplesmente Alice. É o único filme que eu não gosto mesmo, assim. O resto, olha, não tem um filme ruim. Tem às vezes uns que são menos bons. Mas esse realmente me cativou de um jeito, assim, eu acho que ele conseguiu equilibrar muito bem o humor e a coisa do romance, e principalmente, assim, é muito inteligente, né? O personagem do Woody Allen, assim, como você falou, é um machado, né? Aquele sujeito neurótico que já apanhou um Uhum. monte na vida e por outro lado ele tem um carinho muito grande pelo menino, né? Aliás, Sim. não sei se eu tô lendo demais, né, como dizem, Não. mas eu acho que no final ali, né, sem spoilers, Não, quem mas ele acompanha Rogério, fica à é, vontade. Quem acompanha essa série sabe que a lei do spoiler não vigora aqui não. não, Então não, mas vou dar de um jeito meio cifrado aqui. Mas o personagem do Jaren conta um fato pro personagem de Jason Biggs que leva a resolução da trama, né? Ele uhum, diz que aconteceu uma coisa trágica e que, portanto, as coisas precisam mudar. E eu acho que aquilo não aconteceu, na verdade. Eu acho que ele tá inventando uma história pro menino ser forçado a tomar decisões que ele tinha dificuldade em tomar se não fosse por esse evento trágico que eu acho que é mentiroso, assim. uhum. Não, e como é muito comum nas obras, nos grandes filmes do Woody Allen, e mesmo nos mais fracos, como você bem lembrou, os diálogos são muito bons, são Ah, não. bem afinados e tudo. Tem um nesse filme em particular que eu acho muito divertido, quando ele chega em casa com a antiga namorada dele, e ela desconfia, começa a fazer algumas perguntas, aí: "E essa mordida aí?" Ela diz: "Não, não, isso aqui eu encostei no pente." A marca. Não. Tem várias frases desse filme que eu uso na minha vida cotidiana. Assim, por exemplo, tem uma hora que a mãe da Christina Ricci, eu não lembro o nome daquela atriz, A enfim, Stockard Channing. isso. Ela diz que precisa mudar um piano de lugar, e daí o cara diz: Não, não é nada que 12 homens e uma junta de bois não consiga resolver. Assim. Eu sempre uso essa também quando me pedem para fazer alguma coisa muito difícil aqui. E ele sempre muito cerimonioso, ele chama sempre a sogra, né, digamos assim, pelo sobrenome, né, É, e ela insiste: "Não me chame assim, me chame pelo meu nome, Paula", e né, Paula, Paula. e ela fica insistindo para ele escrever aquele maldito diálogo para ela fazer um showzinho tocando piano e tal. E ele não consegue dizer não para ninguém, né? O Aham. menino ele é um Atolado doce, de ele trabalho, se né. pedirem, é, ele tá atolado, ele não sabe fazer aquilo, mas ele não sabe dizer não para ninguém. Ele fica ali sempre tentando agradar a menina que na verdade, obviamente, está só usando ele, né? Uhum. E ele não consegue sair daquele fundo de poço em que ele vai se metendo. E no fundo, o neurótico, o maluco, que é o sujeito apocalíptico, é que consegue tirar ele desse marasmo, assim, e dizer, não, ó, você é um cara que tem potencial, saia daqui, saia dessa vibe que você tá e que vai rolar coisa boa. E o menino, no fim, acaba tomando essa decisão. Eu acho toda uma história muito bem tramada, assim. E além de tudo isso, né, tem outra característica marcante na obra do Woody Allen, que é Nova York como cenário, né. Sim,
Nova sim. York é uma personagem na história. Você vê várias sequências no Central Park, Central Park, principalmente, né? principalmente, mas cinemas, Sim. restaurantes, bistrôs, cafés, né, hotéis. Ah, Mas você sabe que quando a gente teve a lua de mel de verdade, daí 5 anos Uhum, depois, que a gente conseguiu pagar uma viagem de verdade, a uhum, gente foi para Nova York. E daí, curiosamente, a gente ficou num hotel que era na rua 79 e a gente andava pela cidade de ônibus e essas sim. coisas, né? Até porque em Nova York o ideal é andar a pé de metrô ou no máximo de ônibus, né? É. E daí eu descobri que umas quadras para baixo eu olhei assim e falei, mas é o restaurante do filme, o Isabelas. Aham, Aí eu já tinha assistido, sei lá, meia dúzia de vezes o filme, né? Aí eu falei para você, não, vamos ter que ir ali, né? Aí a gente foi, que é o filme em que ele faz o Danny DeVito ter um ataque cardíaco, né? aham. Aí a gente desceu ali, e é engraçado porque Nova York eu não conheço, só fui uma vez na vida, né? Mas, assim, todos os lugares que você ia, assim, tinha um cartazinho no poste dizendo aqui vai ser filmado Law and Order. Sábado Aham. que vem isso aqui vai ter editado porque tem um longa. Então as pessoas já nem ligam mais, acho. E daí a gente foi no restaurante e eu falei, olha, eu conheço esse restaurante aqui que filmaram o Anything Else do Woody Allen, né? A garçonete falou, não sei. Deve ter sido. Aí ela falou, chamou assim, fulana, vem cá. Aí a fulana veio, ela disse: "Ó, esse moço aqui, ele disse que veio do Brasil e que aqui filmaram, o Diário filmou aqui". A outra falou: "Eu acho que eu já ouvi falar alguma coisa disso". Fulano, vem cá, ninguém sabia. Mas era o filme, era o lugar, assim, e o nome é igual, o lugar era Você viu exatamente a igual. escadinha, tudo que tinha lá dentro? Tudo, tudo, assim. E o restaurante na época tava igualzinho ainda no filme. Tinha passado só 5 anos, 6 anos do filme, né? E foi muito bom. Mas já que você falou tanta coisa do filme que eu não sabia, talvez eu tenha uma trivia que você não sabe. Opa, Talvez. talvez, vamos lá. Você sabia que, na verdade, ele tentou fazer primeiro disso um romance? Foi a única tentativa dele de escrever um romance? Você sabia, né? Eu tinha lido algo parecido, mas eu tenho uma Sabia, você sabia, outra. você sabe de tudo. Assim. Mas, Mas tem- mas diz que ele mostrou para 3 amigos diferentes e os 3 disseram: olha, não é, você não nasceu para isso. Aí ele transformou num filme mesmo. mas tem uma coisa que talvez você não saiba, mas você fez menção, né? O Jason Biggs, você lembrava de ter visto no American Pie, né? Os trailers, tal, nunca vi o filme. E o Woody Allen conheceu o Jason Biggs por conta também do American Pie. Aham. E aí ele teve uma percepção equivocada sobre o Jason Biggs. Ele o viu no filme, no primeiro American Pie, e ele achou que ele era judeu. Hum. E por Porque o conta personagem é disso, judeu, né? não a personagem, o ator mesmo, o próprio Jason Não, não, Biggs. mas o personagem no filme do American Pie é judeu, né? Ou não? Talvez seja, não lembro. Não lembro mesmo. Aham. Mas Eu não ele, sei. ele achou que o ator fosse judeu e o Tem convidou. cara, né? Tem uma carinha, né? E o convidou, as filmagens começaram e ele fazia muitas referências a coisas da cultura judia, da religião judia, e o coitado não respondia como ele esperava, né? Aí ele chegou a hora para ele e perguntou: Não, mas peraí, você é judeu, né? Disse: Não, eu sou católico. Então tá demitido. Não, aí continuou, já estava lá sem problema nenhum, mas tem essa historinha aí de bastidor, né? Eu não sei dessas trivias todas, assim, mas eu acho que o menino realmente. E é engraçado, né? Porque depois ele. Eu não sei, ele não é hoje um ator assim de grande Não, ele renome. fez ele fez alguns filmes depois, né, e hoje ele tem feito mais televisão. E a menina Christina Ricci também, né? Depois deu uma sumida, né? Ela fez alguns outros papéis, assim, principalmente no chamado fora do circuitão, ela fez uma outra coisa do mainstream hollywoodiano, e hoje ela faz mais TV também. Uhum. Ela E, foi uma atriz que ficou muito marcada ainda como criança e adolescente, né? Porque ela sim, da, fez da a Wandinha, primeira né? Wandinha da família Addams. E Ela fez foi muito a bem, filha aliás, da né? Cher em Minha Mãe é uma Sereia, Exato. Junto com a Winona Ryder, com a né? Winona Ryder e o Johnny Depp.
exatamente. E a Christina Ricci, nesse filme, ela tá sensacional, assim, Sim, além de eu acho ela muito bonita e ela tá realmente, assim, o menino fica apaixonado por ela e é aquela coisa que vocês, dos críticos de cinema, falam, né, que você consegue entender por que o cara tá apaixonado por ela, né? Ela é super é. charmosa. Sim, não, e a química dos 2 é muito boa em cena, apesar da forma de ser dela, né, da Amanda, o nome dela no filme é Amanda, Amanda, mas não tem como ser diferente. Ele bateu o é. olho e você vê, e o filme constrói muito bem isso. O primeiro encontro nos 2, você percebe que ele não consegue tirar os olhos dela o tempo todo. Não, é. E você falou dos diálogos, né? Tem uma frase que eu acho ótima, que eles estão meio namorando, assim, e daí eles começam a dizer, acho que é aniversário de namoro, assim, é o aniversário dela. No aniversário É, dela. e eles começam a dizer dos lugares em que eles já transaram, assim. E daí uma hora, ele não fala, nem ela, nem ele, nenhum dos dois fala que eles fizeram sexo na capela, mas ela só diz assim do nada, "Ah, você sabia que aquela capela virou um McDonald's?" O Como que tá no é meio da lista, assim, você é já entende o resto, assim. o que é bem comum nos Estados Unidos. Nas grandes cidades, tem muitas antigas igrejas que viraram lojas, viraram brechós, viraram McDonald's também. Aqui é o contrário, né? O bingo que vira o cinema, Chama vira, igreja vira depois. bingo e depois vira igreja. É. Rogério, a conversa está ótima, a gente poderia continuar falando por muito tempo, mas antes das considerações finais, sabe qual é meu Ah, Woody Allen favorito? o teu, eu vou adivinhar. Peraí, é drama ou é comédia? Drama. Drama Match Point. Não. Então, Crimes e aí já me ferrei. Pecados. Crimes e Pecados. Ah, Mas você que é uma chegou espécie de perto. match point, O pré-match Match point, Point é né? uma releitura É. londrina do Crimes e Pecados, que por sua vez é Ele uma fez esse mesmo filme releitura umas 5 vezes, né? que É. por sua vez é uma releitura de Crime e Castigo do Dostoiévski. Ele fez esse filme várias vezes, né? Depois tem o crime de Cassandra, Sonho de Cassandra, Uhum, aquele Homem Irracional também, né? também, exato. É. Eu acho bem Mas legal. o. Gosto mais Nossa, desse o do crime que de castigo do. faz muito tempo que eu não vejo, agora você me deixou com vontade. Ele é do finalzinho dos anos 90. Sim, Angelica Houston, Michael Caine. E o Martin Landau. Não, Ah, O é, Michael Caine verdade. não trabalha, é o Martin Landau. E Ah, então tô confundindo. o Alan Alda. Muito bem. E eu lembro que na época eu era leitor do Paulo Francis. Uhum. E o Paulo Francis falou: Eu nunca achei que ia falar mal do Woody Allen. Mas agora chegou a hora. Ele falou mal do Crimes e Pecados? Eu acho que foi, ou eu tô confundindo. Ah, tudo bem. Paciência, É. mas eu continuo adorando esse filme. Não, eu gosto E demais. quase empatado tecnicamente com o Annie Hall. Eu gosto muito do Annie Hall. O Annie Hall foi o Ah, não. primeiro Woody Allen que eu vi no cinema. Mas eu acho que o Woody Allen tem uma coisa assim que, por exemplo, o Coppola, né? O Coppola tem 3, 4 filmes alucinantes e depois cai muito, né? O Woody Allen é o contrário, assim, ele talvez ele não tenha nenhum filme que jamais vai entrar na lista dos melhores de todos os Uhum. tempos, assim, mas ele tem, sei lá, 20, 25, 30 filmes bons, assim, sabe? São quatro e meia estrelas, assim, e que eu acho que estão que você se diverte e loucamente, assim. Talvez ele não seja assim o cineasta perfeito em nenhum momento, Não, e ele mas todos são ali à beira do perfeito. Não, e ele tem algo invejável, né? Ele, até pelo menos esse ano, porque tem um filme novo dele que estreia no Brasil agora em setembro, Sim, Golpe de Sorte em Paris, que aham. é bem romântico, é bem bonito e é falado em francês, tá? Hum, Se passa em Paris, é todo falado em francês, elenco francês também, mas ele conseguiu manter durante quase 5 décadas, uma média de um filme por ano, sim. o que é E, algo, e, é o que é algo e, 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 ao, assombroso. e ao mesmo tempo ele continua com ele, talvez não seja, não é mais a definição dele um cineasta independente, né? Mas ele nunca precisou se dobrar, né? Assim, fazer Sim, filme como diretor contratado, fazer filme, os roteiros são mas sempre dele, a ideia é dele, o processo é aí dele. entra uma questão que é o jeito dele trabalhar. Ele
como ele próprio escreve os roteiros, então ele já tem um Sim, controle criativo maior. Ele não é, gasta muito, os filmes dele não são filmes caros, sim. os Os atores atores gostavam de trabalhar com ele gostavam de antes trabalhar da com ele, crise? trabalhavam pelo piso do sindicato, É, o que deixava os filmes também mais em conta. E ele filmava perto de casa. Com raríssimas sim, exceções, os filmes dele são todos filmados em Nova York, na região que sim. ele conhece bem e tudo, filma rápido, e é É, isso. funciona lindamente. Mas, enfim, daí depois da crise, a coisa, né, depois das Da Mia denúncias, tal, Farrow, a tudo, coisa tudo mudou, né? complicou. É, Mia É. Farrow. Aí eu não mexo nessa história aí, nem com, como dizem os Uhum, caras do South Park, nem com uma vara de 12 metros eu mexo nisso pois aí. é. Mas é isso, Rogério. Quem quiser acompanhar teu trabalho, onde é que encontra Rogério Galindo? Ah, no plural, né? Plural Jor BR, tanto o site quanto Vou as redes botar, sociais aí. vou botar o link aqui embaixo na descrição. Mas E, o mais importante é assistir, ouvir o podcast Ensine Veritas, aí todas as quintas-feiras. e todos os Marley outros. Machado, Luiz Gustavo Vilela e o grande Paulo Biscaia Filho. Não, mas não só esse, e também os outros todos podcasts que tem no plural, leia o plural, é tudo legal. Tá bom. Ah, rimou aí, beleza. Obrigado, Rogério. Marley, é sempre uma honra e é um dever cívico participar de tudo que você faça. Estamos à disposição. Aí. Obrigado. E até o próximo Cinemarden. Valeu!